Sabe quando dizem que casa de família é abrigo, é refúgio? Pois comigo foi o contrário. O lugar que devia ser meu porto seguro foi onde aprendi o que é medo de verdade. E olha que eu era só uma menina, de vestido simples e trança mal feita, brincando de boneca no quintal de terra batida. Mas já naquela idade eu entendia, sem ninguém me explicar, que tinha coisas dentro daquelas paredes que não podiam ser ditas em voz alta. Meu nome é Camila Ferreira. Nasci em 1952 em Buritizeiro, uma cidadezinha esquecida no norte de Minas Gerais, onde todo mundo se conhecia, mas ninguém realmente via. Hoje, com 72 anos, sentada na varanda da minha casinha modesta, sinto o cheiro do café fresco misturado com o das plantas que cultivo nos vasos. O vento traz lembranças que eu gostaria de enterrar, mas que insistem em voltar. Talvez esteja na hora de contar tudo. Não para buscar pena, mas porque sei que ainda tem muita menina por aí, escondendo o mesmo tipo de ferida, achando que é a única. Na minha infância, a casa tinha 3 cômodos, uma sala apertada que servia para tudo, o quarto dos meus pais e o quartinho dos fundos onde eu dividia a cama com meu irmão mais velho, o Marcelo. Ele era 5 anos mais velho. Moreno, alto, com aqueles olhos claros que não puxava de ninguém, na nossa família todo mundo tinha olho castanho. As vizinhas viviam dizendo que ele era bonito demais, que ia dar trabalho pras moças quando crescesse. Mal sabiam elas que o primeiro coração que ele destruiria seria o meu. Meu pai, o seu Antônio Ferreira, era funcionário público na prefeitura, mas a gente nunca entendia bem o que ele fazia. O que sabíamos era o cheiro de cachaça que vinha junto com ele ao fim do dia. Quando estava de bom humor, simplesmente me ignorava. Mas quando vinha irritado, nesses dias o silêncio era minha melhor arma. Minha mãe, Dona Lourdes, coitada, parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Pequena, sempre de coque apertado e mãos ásperas de tanto lavar roupa pros outros. Ela tentava me proteger, eu sei que tentava. Mas contra o pai não tinha voz. Contra o irmão, não tinha coragem. No começo, quando eu era bem pequena, o Marcelo até parecia um irmão comum. Me ensinava a pescar no córrego atrás de casa, me ajudava a subir nas árvores, às vezes até me defendia dos meninos da rua. Mas conforme fui crescendo, algo mudou. Começou com coisas pequenas, fáceis de disfarçar. Um abraço que durava mais do que devia. Uma mão que escorregava pelo meu braço até alcançar lugares onde não tinha por que estar. Eu não entendia. Tinha 8 anos. Achava que carinho de irmão era assim. Mas o desconforto crescia dentro de mim. Uma noite, minha mãe entrou no nosso quarto e viu Marcelo deitado na minha cama. Vai pro seu canto, menino. Ela falou firme, mas sem levantar a voz. Ele resmungou qualquer desculpa, que tinha medo do trovão, que estava com frio, que sentia saudade dos tempos de criança. E ela acreditou. Ou fingiu acreditar. Eu olhei pro rosto dela e vi. Vi que ela sabia. Vi o medo estampado nos olhos dela, o mesmo que já queimava no meu peito. Ela apenas sussurrou. Fica quietinha, minha filha. Vai passar. Mas não passou. A cada semana, as visitas dele ao meu lado ficaram mais frequentes. Primeiro só sentava na beira da cama, passava a mão no meu cabelo, dizia coisas que eu não sabia se eram elogios ou ameaça. Você é linda, sabia? A mais bonita da família. Eu fingia dormir. Apertava os olhos com força, rezando baixinho, pedindo para ele ir embora. Às vezes funcionava. Às vezes não. O pai achava bonito a gente ser tão unido. Batia nas costas do Marcelo com orgulho e dizia pros amigos. Esses dois se adoram. É assim que cria família forte. E ria, como se fosse piada. Eu, do meu canto, ia murchando. Na escola, quando perguntavam se estava tudo bem, eu só balançava a cabeça. O que eu ia dizer?
Que meu irmão me tocava de um jeito que me fazia sentir suja. Que minha mãe fingia não ver. Que meu pai me chamava de erro de cálculo quando achava que ninguém escutava. Quem ia acreditar numa menina de 9 anos? Foi numa Páscoa que tudo mudou de vez. Minha mãe tinha costurado para mim um vestido amarelo simples, mas bonito. A casa cheia de parentes, gente elogiando como eu estava virando mocinha. Eu não entendia muito bem o que isso queria dizer, mas percebi nos olhos do Marcelo algo diferente. Um brilho estranho, quase de raiva. Quando todo mundo saiu pro quintal, ele me puxou pro canto. Tá se achando, é? Querendo aparecer pros outros? Fiquei sem entender. Eu só queria comer meu pedaço de bolo em paz. Você é minha, ele sussurrou, com os dedos apertando forte meu braço. Só minha. Naquele momento, eu não sabia o que aquilo significava. Mas senti o medo frio subindo pela espinha, como se alguém tivesse apagado a luz dentro de mim. E entendi, pela primeira vez, que dentro daquela casa eu estava sozinha. Depois daquela Páscoa, nunca mais fui a mesma. O Marcelo parecia ter encontrado um jeito novo de me olhar, como se não fosse mais meu irmão, mas dono de alguma coisa que só ele podia tocar. Eu tentava ficar o mais longe possível dele, mas a casa era pequena demais. 3 cômodos, paredes finas, portas que não trancavam. Onde eu fosse, ele estava. Começou a aparecer no banheiro. Esqueci a toalha. Dizia, entrando sem pedir. Eu me encolhia, virando o rosto, tentando cobrir o corpo com as mãos. Ele ficava parado, me observando. Que bobagem, Camila. Sou seu irmão. Não precisa ter vergonha. Eu passei a tomar banho vestida, de roupa leve, mesmo que demorasse mais para secar. Mas não adiantava. O trinco do banheiro vivia quebrado, e ninguém consertava. De noite, era pior. O Marcelo esperava todos dormirem e vinha para minha cama. No começo, só se deitava ao meu lado, dizia que tinha pesadelo, que queria conversar. Passava a mão no meu cabelo, fazia promessas estranhas. Vou sempre cuidar de você. Nunca vou deixar ninguém te machucar. Mas eu já sentia, o perigo era ele. Minha mãe percebeu. Uma noite, abriu a porta devagar e me encontrou acordada, olhos arregalados, o Marcelo colado em mim. Vai pro seu canto, Marcelo. Disse, a voz firme, mas baixa, como quem não queria acordar o marido. Ele obedeceu de má vontade. Antes de sair, olhou para mim com um sorriso torto. Amanhã a gente continua, maninha. Minha mãe fechou a porta e, sem coragem de encarar meus olhos, murmurou. Aguenta firme, minha filha. Vai passar. Eu queria perguntar quando. Mas fiquei muda. Meu pai, o seu Antônio, não percebia nada, ou não queria perceber. Orgulhava-se do filho, repetia para quem quisesse ouvir que Marcelo era o orgulho da casa. Eu, para ele, era só um estorvo. Quando me via cabisbaixa, dizia que eu inventava frescura. Mulher tem que aprender a aguentar calada. Repetia, sempre com cheiro de cachaça e cigarro. Na escola, comecei a mudar. Não brincava mais no recreio. Fugia das conversas. As professoras perguntavam se estava tudo bem. Eu só assentia com a cabeça. Era mais fácil fingir do que explicar algo que ninguém acreditaria. O Marcelo, para todo mundo, era educado, simpático, ajudava as vizinhas a carregar sacolas, jogava bola com os meninos da rua. O filho perfeito. Quem ia imaginar o que acontecia quando as portas se fechavam? Eu inventava desculpas para não ficar sozinha em casa. Ajudava minha mãe a lavar roupa no rio, mesmo que minhas mãos rachassem no frio da água. Ia com ela à feira, carregando sacolas pesadas, só para não ficar presa entre as paredes da nossa casa. Mas o Marcelo sempre dava um jeito. Lembro de uma tarde de junho.
Minha mãe tinha ido entregar roupa lavada para uma família da rua de cima. O pai estava na prefeitura. Fiquei sozinha. Ouvi passos no corredor. Meu coração disparou. Tá se escondendo de mim. A voz dele, calma demais, gelou meu sangue. Tranquei a porta do quarto. Ele forçou. A madeira rangeu. Não adianta, Camila. Disse, batendo de leve, quase carinhoso. Porta nenhuma vai me separar de você. Fiquei encolhida no canto, mãos suadas, rezando para minha mãe voltar logo. Quando ela chegou, encontrei força para inventar que estava passando mal. Deve ser fraqueza. Disse minha mãe, olhando minhas olheiras. Vou fazer um chá. Ela sabia. Eu via nos olhos dela. Mas nunca falava. No domingo seguinte, fomos à missa. A igreja era pequena, de paredes caiadas. Eu me escondi no último banco, enquanto minha mãe rezava. Uma vizinha, a dona Zefinha, se aproximou. Camila, você tá tão quietinha, tá tudo bem, filha? As palavras estavam na minha garganta. Era a chance. Eu quase disse. Mas olhei para o altar, vi o Marcelo me encarando lá da frente, sorriso discreto, mas suficiente para me paralisar. Tá tudo bem. Respondi baixinho. E me odiei por isso. As coisas foram piorando. Ele começou a usar frases que eu não entendia direito, mas que me deixavam arrepiada. Logo você vai ser mulher de verdade. Não quero que ninguém chegue perto de você. Você é só minha. Eu tinha 10 anos quando a sensação de estar presa se tornou constante. Não importava onde estivesse, parecia que ele estava sempre atrás de mim, com os olhos claros que me queimavam. Comecei a ter medo do próprio corpo. Evitava olhar no espelho, evitava usar vestidos, mesmo os mais simples. Amarrei panos largos, tentando me esconder dentro das roupas. No fundo, eu já sabia que nada me protegeria. Uma noite de agosto, acordei com um barulho. Ele estava sentado ao lado da minha cama, só me olhando. Dorme, Camila. Disse, como se fosse um conselho. Eu cuido de você. Fechei os olhos com força. Fingir dormir era minha única arma. Mas por dentro, o coração gritava. Minha mãe, ao ver minhas roupas largas e minha falta de apetite, tentou falar comigo. Camila, minha filha, tá acontecendo alguma coisa? Olhei para ela. Vi nos olhos dela a resposta antes mesmo de falar. Ela sabia. Mas o medo dela era maior que o meu. E eu entendi, com apenas 10 anos, que ninguém ia me salvar. Eu tinha acabado de completar 11 anos quando percebi que já não havia como escapar. Naquela manhã, minha mãe tinha feito um bolo simples de fubá, dizendo que menina nessa idade já não precisa de festa, só de juízo. O pai chegou do trabalho cedo, irritado porque a comida não estava pronta. O Marcelo entrou na cozinha, rindo, fazendo piada, e o pai, orgulhoso, bateu nas costas dele. Esse sim é meu filho. Vai ser homem de verdade. Olhou para mim de soslaio e completou. Já é sair, só dá trabalho. Senti a cara queimar, mas fiquei calada. Aprendi cedo que responder só piorava as coisas. À noite, depois do parabéns sem vela e sem amigos, o Marcelo me chamou no quarto. Tenho um presente para você. Era um colar barato, de contas de plástico. Fez uma cerimônia como se fosse joia rara. Para minha irmãzinha linda. Disse, e me abraçou. O abraço demorou mais que devia. Senti a mão dele descendo devagar pelas minhas costas, parando onde não devia. Olhei para minha mãe, em pânico. Ela desviou o olhar, fingindo não ver. Naquela noite, acordei com ele ao meu lado. Agora você já é mocinha, Camila. Sussurrou. Eu tremia tanto que mal conseguia respirar.
Tentei gritar, mas ele tampou minha boca com a mão. Fica quieta. Se fizer barulho, eu conto pro pai que você anda se engraçando com o filho do seu Zeca. Você sabe o que ele faz se desconfiar, né? Eu sabia. Já tinha visto meu pai bater na minha mãe porque ela sorriu pro entregador de gás. Dias inteiros ela ficou de cama, o rosto inchado. Então fiquei quieta. Mordi o travesseiro e deixei as lágrimas correrem em silêncio. No dia seguinte, não conseguia andar direito. Minha mãe percebeu. Que foi, Camila? Inventei que tinha caído no quintal. Ela não perguntou mais nada. Só trouxe uma bacia com água morna e passou um pano nas minhas pernas, a mão tremendo. Não disse nada. Mas as lágrimas que caíram no meu braço me disseram tudo. A partir daquela noite, virou rotina. Ele vinha sempre que queria. Eu aprendi a me desligar. De olhos fechados, fingia que estava em outro lugar. Imaginava que voava, que estava longe dali, em qualquer canto onde ninguém pudesse me tocar. Era assim que eu sobrevivia. Na escola, virei um fantasma. Parecia que minha alma ficava trancada em casa enquanto só o corpo ia estudar. As professoras perguntavam, e eu respondia que estava tudo bem. O Marcelo, do lado de fora, continuava sendo bom rapaz, ajudava velhinhas, carregava sacolas, jogava bola. Todos elogiavam meu irmão. Eu, por dentro, queria gritar, se soubessem. Mas a voz nunca saía. Com 12 anos, comecei a perceber mudanças no meu corpo. Os seios pequenos surgindo, as curvas tímidas. E com elas, o olhar dele ficou ainda mais pesado. Tá ficando mulherzinha mesmo. Dizia, sorrindo torto. Agora é que ninguém mais vai te tirar de mim. Eu tremia por dentro. Passei a evitar sair de casa sem a companhia da minha mãe. Mas mesmo ela já parecia cansada demais para resistir. Um dia, no rio, enquanto lavávamos roupa, arrisquei. Mãe, eu tenho medo. Ela parou de esfregar a peça, olhou rápido para os lados e sussurrou. Não fala disso, Camila. É pecado. Pecado de quem? Perguntei, sem coragem de encarar os olhos dela. Ela ficou em silêncio, esfregando a roupa como se quisesse apagar o que eu tinha dito. Naquele momento, entendi. Não adiantava mais pedir ajuda. Eu estava sozinha. No fim daquele ano, veio a festa de Natal. A casa cheia, mesa simples, mas farta para nossos padrões, arroz, frango assado, farofa. As primas elogiavam meu vestido vermelho. Como você cresceu, Camila. Tá ficando moça. Senti o olhar dele de longe, aquele olhar possessivo que me prendia mais do que correntes. E soube, antes mesmo da noite acabar, que nada mudaria. Naquela madrugada, deitada com o coração disparado, ouvi passos no corredor. O medo já era tanto que meu corpo começou a tremer sozinho, antes mesmo dele abrir a porta. Feliz Natal, maninha! Sussurrou, a voz baixa, mas cortante. Presente de verdade é o que ninguém pode te tirar. E eu percebi, estava presa numa prisão invisível, onde as grades eram feitas de silêncio, e a chave, ninguém queria usar. Eu tinha 12 anos quando meu corpo começou a me trair. Era como se cada mudança anunciasse, sem que eu quisesse, que já não era mais criança. Meus seios despontavam tímidos, minhas ancas se alargavam devagar, e cada sinal parecia acender nos olhos do Marcelo um brilho ainda mais doente. Tá ficando mulherzinha, Camila. Dizia ele, com aquele sorriso que me dava calafrios. Eu queria desaparecer dentro das roupas largas que usava. Amarrava panos para esconder o que surgia. Mas quanto mais eu tentava me ocultar, mais ele parecia reparar. Uma noite, acordei com o barulho da porta rangendo. Ele entrou devagar, sentou na beira da minha cama. Você sabe que é minha, né?
Sussurrou. Eu fingia dormir, mas o coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Não precisa ter medo. Ele continuou, passando a mão no meu cabelo. Ninguém nunca vai te querer como eu quero. As palavras me feriram mais que qualquer gesto. Depois daquela noite, não precisei mais fingir. Meu corpo começou a reagir sozinho. Enjoo de manhã, tontura ao meio-dia, cansaço que não passava. Achei que era fraqueza. Mas logo percebi que não era. Um dia, ao me ajudar a lavar roupa, minha mãe notou. Camila, você tá diferente. Tá pálida, vive com a mão no estômago. Eu desviei o olhar, mas ela insistiu. Naquela tarde, me chamou no quarto e fechou a porta. Fala a verdade, minha filha. Tentei negar. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu não queria, mãe. Eu juro que não queria. Ela me abraçou forte, como não fazia há anos. Senti o corpo dela tremer contra o meu. Meu Deus, Camila! Ficamos ali, as duas, chorando em silêncio. Ela sabia. Talvez sempre tivesse sabido. Mas agora não dava mais para fingir. Na semana seguinte, o enjoo só aumentou. Minha barriga ainda era pequena, mas eu sabia. O corpo de menina carregava algo que não tinha escolhido. E a cada dia o peso dentro de mim crescia, junto com o medo. Minha mãe começou a me dar panos largos para amarrar na cintura. Para disfarçar, filha. Passava óleo na minha barriga escondida, enquanto murmurava rezas baixinho. Mas nunca falava em voz alta o que nós duas sabíamos. O Marcelo parecia não perceber. Ou fingia não perceber. Continuava me procurando, como se nada tivesse mudado. Você continua sendo minha. Repetia, os olhos claros cravados em mim. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Era como se meu corpo tivesse virado o território dele. Na escola, inventei que tinha problema na coluna para justificar as roupas largas e o andar curvado. As professoras aceitavam. Ou fingiam aceitar. Eu evitava os olhares, me escondia nos cantos, rezava para que ninguém notasse a verdade que crescia em silêncio dentro de mim. Foi numa manhã de março que meu pai desconfiou. Eu estava no quintal, tentando estender roupas, quando ele entrou de repente. Seus olhos foram direto para minha barriga. Que é isso, Camila? Congelada, segurei o lençol contra o corpo. Nada, pai. Nada, é. A voz dele saiu baixa, perigosa. Minha mãe correu, se colocando entre nós. É só fraqueza, Antônio. Eu tô cuidando. Ele me olhou de cima a baixo, como se pesasse cada gesto. Depois cuspiu as palavras. Se eu descobrir que essa menina me envergonhou, juro que boto pra fora de casa. Meu coração quase parou. E ali entendi que, se a verdade viesse à tona, eu não seria vítima. Eu seria culpada. Naquela noite, deitada, acariciando a barriga que começava a despontar, fiz a primeira promessa da minha vida. Eu vou proteger você, custe o que custar. Mesmo que eu tivesse que me calar para sempre. O tempo parecia correr contra mim. Cada semana, minha barriga crescia, e ficava mais difícil esconder. Minha mãe fazia de tudo, me dava vestidos largos, mandava eu andar curvada, preparava chás para aliviar os enjoos. Mas era só questão de tempo até que alguém percebesse. Uma tarde de abril, enquanto eu ajudava a varrer a sala, meu pai entrou mais cedo do trabalho. O suor escorria da testa dele, o cheiro forte de cachaça enchia o ar. Que trapo é esse que você tá usando, menina? Perguntou, apontando pro vestido largo. Antes que eu respondesse, o olhar dele caiu na minha barriga. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer grito. Levanta esse pano. Ordenou, a voz baixa, mas firme. Eu congelei.
Levanta. Repetiu, batendo a mão na mesa. Com as mãos trêmulas, obedeci. O pano caiu, revelando a curva que já não dava mais para disfarçar. Ele ficou imóvel por alguns segundos, depois o rosto ficou vermelho, quase roxo. De quem é? Nenhum som saiu da minha boca. Tô perguntando, Camila. De quem é essa vergonha? Minha mãe tentou intervir. Antônio, calma. O tapa que ela levou fez ecoar pela casa. Cala a boca, Lourdes. Depois voltou para mim, os olhos faiscando. Fala, menina. De quem é? Eu tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ouvi passos atrás dele. Era o Marcelo. Encostou no batente da porta, os braços cruzados, o olhar frio. Eu sei quem é, pai. Disse, calmo demais. Meu coração disparou. É aquele moleque da oficina, o Tiago. Já vi os dois conversando. Aposto que foi ele. Meu pai arregalou os olhos. O filho do seu Pedro? Marcelo assentiu, sem piscar. Eu tentei avisar a senhora, mas ela não acreditou. Seu desgraçado. Meu pai berrou, e saiu cambaleando em direção à porta, como se fosse atrás do rapaz. Eu fiquei parada, o corpo gelado, olhando para minha mãe. Ela chorava em silêncio, o rosto inchado do tapa. Por que você não falou a verdade, filha? Minha voz saiu quase sem ar. Ia adiantar? Ela baixou a cabeça. Nós duas sabíamos que não. Nos dias seguintes, a cidade inteira ficou sabendo. Meu pai espalhou que eu tinha sido seduzida pelo filho do Pedro. A família do rapaz, envergonhada, jurava que não era verdade, mas ninguém acreditava. Pouco depois, eles foram embora. Fugiram das fofocas, das ameaças, da humilhação. Eu virei a vergonha oficial da família. As vizinhas cochichavam quando eu passava. As professoras, antes preocupadas, agora só me olhavam com reprovação. Minha mãe tentava me proteger, mas era como lutar contra um rio que não para de correr. E o Marcelo, ele continuava me procurando, talvez até com mais frequência, agora que eu estava presa dentro de casa. Tá vendo o que acontece quando tenta me desafiar? Ele sussurrava, cada vez que me encurralava. Agora ninguém mais vai querer você. É só minha. À noite, eu segurava a barriga, tentando imaginar como proteger aquela vida que crescia dentro de mim. Eu não queria que fosse dele. Não queria que tivesse nada dele. Mas ao mesmo tempo, era um bebê. Inocente. Sem culpa. E era a única coisa que ainda me fazia querer continuar respirando. No fundo, eu sabia, se quisesse salvar meu filho, teria que encontrar uma saída. Mas como fugir de uma prisão onde até as paredes pareciam me vigiar? O tempo corria e minha barriga já não deixava espaço para desculpas. As roupas largas mal disfarçavam, e cada olhar atravessado das vizinhas me fazia querer desaparecer. Meu pai quase não me dirigia a palavra. Quando olhava, era só para cuspir palavras que cortavam mais que faca. Vergonha. Desgraça. Castigo de Deus. Minha mãe, coitada, fazia o que podia. Guardava comida escondida, preparava chás para aliviar minhas dores, passava a mão trêmula na minha barriga e sussurrava. Aguenta firme, filha. Vai dar certo. Mas eu via nos olhos dela o mesmo medo que eu sentia. Medo do meu pai. Medo do Marcelo. Medo do que ainda estava por vir. O Marcelo, por sua vez, parecia cada vez mais seguro. Me cercava nos cantos da casa, encostava a mão no meu braço, falava baixo, com um sorriso cínico. Não adianta fingir, Camila. Esse filho é meu. Sempre vai ser. Eu me encolhia, protegendo a barriga com as mãos. Ele ria.
Não importa o que digam. Você é minha. Sempre foi. Sempre será. À noite, eu dormia mal. Qualquer barulho no corredor me fazia pular da cama, o coração disparado. Eu já não era mais só uma menina assustada. Agora era uma menina com um bebê para proteger. E isso me dava uma força estranha, que eu mesma não reconhecia. Foi nessa época que conheci a Dona Cida, uma vizinha diferente das outras. Morava sozinha, trabalhava como costureira, e a cidade inteira falava mal dela pelas costas. Diziam que era mulher sem vergonha, porque não tinha marido e vivia do próprio trabalho. Mas ela foi a única que me olhou de verdade. Um dia, depois da missa, me chamou no canto. Camila, minha filha, você não tá bem. Eu vejo no seu olho. Engoli seco, a vontade de contar quase me sufocando. Mas o medo venceu. Não é nada, Dona Cida. Só tô cansada. Ela apertou minha mão e disse baixinho. Quando quiser falar, minha porta tá aberta. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Na mesma semana, o Marcelo me encurralou no quintal, enquanto minha mãe estava na feira. Quando esse menino nascer, vou ensinar tudo para ele. Vai ser meu parceiro. Meu estômago revirou. Nunca. Sussurrei, com mais coragem do que sentia. Ele apertou meu braço, forte, os olhos claros faiscando. Se você abrir essa boca, eu acabo não só com você, mas com ele também. Senti as pernas fraquejarem. Foi nesse instante que decidi, eu precisava fugir. À noite, deitada, enquanto acariciava a barriga, comecei a planejar. Pensava em cada detalhe, como sair sem que meu pai percebesse, onde conseguir dinheiro, para onde ir com um bebê nos braços. Era quase impossível. Mas impossível era ficar. Comecei a guardar moedas que encontrava nos bolsos das calças do meu pai quando lavava roupa. Pequenas, mas eram o começo de um fundo escondido. Escondia as moedas dentro de uma meia velha, costurada por dentro do travesseiro. Ninguém podia saber. Na feira, passei a prestar atenção nas carroças que saíam cedo para outras cidades. Imaginava me enfiando numa delas, o bebê no colo, sumindo estrada fora. Mas só imaginar já me fazia tremer. Se meu pai descobrisse, se o Marcelo desconfiasse, eu sabia o que me esperava. E não era pouca coisa. Um domingo, depois da missa, Dona Cida me encontrou de novo. Camila, você não pode continuar assim. Eu engoli em seco, os olhos marejados. Eu quero ir embora, Dona Cida. Sussurrei, quase sem ar. Ela me olhou fundo, segurando minhas mãos. Então você vai. Mas precisa ser esperta. E para onde? Perguntei, o coração batendo forte. Deixa comigo. Eu conheço gente em Montes Claros. Lá você pode começar de novo. Senti uma chama acender dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, uma esperança. Mas esperança tem preço. E eu sabia que a minha custaria mais caro do que eu podia pagar. A decisão de fugir me queimava por dentro noite e dia. Cada choro abafado dentro do travesseiro, cada ameaça do Marcelo sussurrada no escuro, cada olhar de desprezo do meu pai me empurrava mais perto da beira. Eu não tinha escolha. Ou saía dali, ou acabaria enterrada viva dentro daquela casa. Foi numa manhã abafada de julho que tomei coragem. O bebê já mexia forte na minha barriga, e eu sabia que não podia esperar mais. Juntei as moedas escondidas no travesseiro, enrolei numa trouxinha junto com um pano limpo e uma garrafa pequena de água. Olhei para minha mãe, que lavava roupa no tanque, as mãos calejadas, os olhos cansados. Mãe, comecei, mas engoli as palavras. Se eu contasse, ela poderia me impedir. Ou pior, meu pai descobriria. Então calei e fui.
Esperei o pai sair cedo para a prefeitura e o Marcelo ir jogar bola com os amigos. Coloquei um vestido solto, peguei a trouxa escondida, respirei fundo e abri o portão. O coração parecia querer explodir. 1 passo. 2. 3. O vento quente bateu no meu rosto, e pela primeira vez senti o gosto da liberdade. Mas a ilusão durou pouco. Aonde pensa que vai, Camila? A voz me congelou. Me virei devagar. Marcelo estava encostado no batente do portão, o sorriso frio, os braços cruzados. Vai fugir de mim, é? Tentei disfarçar, as pernas tremendo. Eu só ia levar um recado para Dona Cida. Ele se aproximou devagar, os olhos claros queimando. Não mente para mim. Eu conheço cada passo seu. Arrancou a trouxa da minha mão, abriu, viu as moedas. O sorriso aumentou. Eu sabia. Antes que eu reagisse, ele me empurrou de volta para dentro de casa. A porta bateu atrás de nós, e o barulho ecoou como sentença. Você acha que pode escapar, Camila? Disse baixo, quase um sussurro. Enquanto eu respirar, você é minha. Aproximou o rosto do meu. E se tentar de novo, juro que nem esse bebê eu deixo nascer. Meu corpo gelou. O medo não era mais só por mim. Era por aquela vida dentro de mim, tão frágil, tão inocente. Naquela noite, minha mãe percebeu meus olhos inchados de tanto chorar. O que foi, filha? Balancei a cabeça, incapaz de responder. Ela segurou minhas mãos, os olhos marejados. Eu sei, eu sempre soube. Senti as lágrimas descerem. Então por que nunca fez nada, mãe? Ela respirou fundo, a voz quase um sopro. Porque eu sou fraca. Mas você não é. Me abraçou, e naquele abraço senti tanto amor quanto impotência. Nos dias seguintes, Marcelo me vigiava de perto. Qualquer movimento diferente, ele notava. Minha prisão agora tinha grades ainda mais firmes. Mas dentro de mim, algo também tinha mudado. Eu não ia desistir. Se não fosse por mim, seria por aquele bebê. Eu ia tentar de novo, custasse o que custasse. E foi Dona Cida quem me deu a segunda chance. Um bilhete, escondido dentro de uma sacola de tecido que ela me entregou na feira. Montes Claros. Rodoviária. Quarta-feira. Madrugada. Procure o motorista do ônibus da linha do norte. Diga que é recomendação da Cida. Ele sabe. Li e escondi rápido, o coração disparado. Era agora ou nunca. A diferença é que, desta vez, eu não podia falhar. A madrugada escolhida chegou abafada, pesada como chumbo. Eu quase não dormi naquela noite. Fiquei deitada de olhos abertos, a mão na barriga já grande, sentindo cada movimento do bebê como se ele também soubesse que algo estava para acontecer. Meu coração batia no mesmo ritmo do dele, acelerado, ansioso, com medo. Esperei a casa silenciar. O ronco pesado do meu pai vinha do quarto da frente. Do Marcelo, nada, ele tinha bebido até tarde e caíra no sono profundo. Minha mãe estava acordada, eu sabia. Senti o barulho suave dos passos dela na cozinha. Levantei devagar, vestindo um vestido simples, peguei a sacola com as poucas coisas que tinha preparado e caminhei até a cozinha. Ela estava lá, sentada, a cabeça apoiada nas mãos, os olhos vermelhos. Quando me viu, não se assustou. Eu sabia que ia tentar de novo. Disse baixinho. Mãe? As lágrimas vieram antes das palavras. Ela levantou, me abraçou forte, o cheiro de sabão e suor misturado com as lágrimas salgadas. Vai, filha. Não olha para trás. E a senhora? Eu não posso. Mas você pode. Tocou minha barriga. Ele precisa de você.
Ficamos assim por alguns segundos, até que o silêncio pareceu nos sufocar. Ela me entregou algumas moedas embrulhadas num pano. Não é muito, mas ajuda. Obrigada, mãe. Corre, antes que eles acordem. Saí pela porta dos fundos, o coração quase explodindo. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas pela lua fraca. Andei rápido, sentindo o suor escorrer pelas costas, o medo me empurrando a cada esquina. Cada latido de cachorro, cada estalo no mato fazia minhas pernas tremerem. Mas continuei. A rodoviária não ficava longe, mas cada passo parecia 1 quilômetro. Quando cheguei, vi o ônibus parado, motor ligado, o motorista encostado na lateral. É você que vem por recomendação da Cida? Perguntou baixo, sem rodeios. Assenti, com a respiração presa. Ele abriu a porta. Sobe rápido. Entrei, sentando na última fileira, perto da janela. As mãos suavam tanto que quase deixei a sacola cair. Olhei para trás, esperando ver o Marcelo surgir correndo, o pai gritando, minha mãe desesperada. Mas não havia ninguém. O ônibus começou a se mover, rangendo pela estrada de terra. A cada metro que nos afastava daquela cidade, eu sentia o ar voltar para os meus pulmões. Mas junto com o alívio, vinha a culpa. Deixava minha mãe para trás. Deixava a menina que fui enterrada naquela casa. Fechei os olhos e prometi. Um dia eu volto para buscar a senhora. Um dia. A viagem parecia interminável. Cada balanço do ônibus me lembrava que eu carregava uma vida dentro de mim. As mãos na barriga, o coração apertado. Eu sabia que nada seria fácil. Chegaria sem dinheiro, sem lugar, sem ninguém. Mas chegaria livre. E isso já era tudo. Quando o sol nasceu, vi pela janela a paisagem mudar. Era outro mundo, outro começo. Encostei a cabeça no vidro, sentindo as lágrimas escorrerem silenciosas. Não de tristeza, mas de esperança. Nós conseguimos, meu filho. Sussurrei baixinho. Agora é só eu e você. Ele mexeu, como se respondesse. Sorri pela primeira vez em muito tempo. Naquele instante, percebi, o passado nunca deixaria de existir. As cicatrizes ficariam comigo até o último dia da minha vida. Mas a partir dali, eu tinha escolhido. E escolhi viver. Por mim. Por ele.